Boom, estudos para concursos sobre direitos, direito constitucional para a LESP, sobre direitos fundamentais, que cai pouco, mas cai nas questões comuns também, né? Nas questões de direitos, garantias fundamentais. Só que é mais um conteúdo engraçado, das características dos direitos fundamentais. É mais tipo uma letra de explicação das coisas, de onde elas vieram. Uma coisa chata mesmo. Deixa eu ver se tem um resumo aqui na posta lá. Eu tenho que dar uma olhada aqui. Tô vendo se tem resumo. Resumo. Tem umas questões estranhas aqui, né? Bom, acho que dá pra ler, né? Vamos lá. Onde é que eu tava? Vou ler as questões. Quer dizer, vamos ler os títulos primeiro dessa teoria estranha. Direitos garantias fundamentais, introdução, liberdade, ele fala de liberdades individuais, marco fundamental histórico, Carta Magna de 1270 e 1215. Que tipo de cara é esse, né? Parece que foi um cara de um cara chamado Rei João sem terra. É louco, né? Petition of Rights, que é a petição dos direitos, The Bill of Rights, a Carta dos Direitos, o habeas corpus, a Declaração de Direitos do Homem e Cidadão. Depois ele fala congresso, de alguns congressos, Convenção de Genebra, Convenção de Viena, Código Lieber, Tratado do Quíntuplo, Convenção Estucliptura, nada a ver essas coisas. A Comissão de Direitos Humanos de 2010, foda, né? Depois fala da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? Que eles criaram aquelas coisas de gerações de direitos, que criaram mais direitos humanos, né? Direitos sociais também. Declaração Universal de Direitos Humanos. Depois fala das características e princípios que informam os direitos humanos, ou seja, esse aqui é o ponto mais importante, que eu quero na prova, pelo menos nas questões da Fundesp. As expressões de direitos e garantias, daí aparece função social, segurança, limitações do poder tributário, saúde, educação, cultura,
Daí fala que essas coisas, a maioria dessas coisas está no artigo 5. Depois ele fala historicidade, mutabilidade, disponibilidade, renunciabilidade, tá, 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 tá. Imprescindibilidade, aplicação imediata, tá, 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 tá. Tem um cara chamado Wolfgang Sarleto na aplicação de imediata. Não há consciência quanto ao alcance de dispositivos, estado jurídico diferenciado e reforçado, tá, 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 tá. Depois ele fala de um. Aparece um cara chamado. Não, não vou comentar ele, não. Aparece depois eficácia contida, eficácias limitadas também. Aparece as coisas do artigo 7 dos direitos trabalhistas e do artigo 6 dos direitos socialistas. Depois aparece limitações circunstanciais, fala da igualdade. Igualdade demais, né? Versão popular, universalidade, tatatatubu, o nome e honra, estado, direito, propriedade, tatatatubutu. Daí fala das coisas. Ou seja, esse conteúdo aqui fica explorando um monte de coisas dos artigos 50 lá, incríveis, 50 artigos, incisos do artigo 5, né? Daí na dissolução das associações, na intervenção dos sindicatos, tatataputu. Daí tem um artigo 8, partidos políticos, artigo 17, artigo 50, 150, biodimensionalidade, esse aqui eu não tenho nem ideia, eficácia vertical, eficácia horizontal, eficácia radiante, inventa uma coisa aí, meu. Relatividade, conflito aparente, cláusulas pétreas, restringibilidade, não existem direitos garantidos fundamentais. Hã? De natureza absoluta, isso. Tá, tá, tá. Reserva de financeiro possível, do financeiramente possível, deverão ser superados pelo conteúdo judicial, mínimo existencial, escolhas trágicas, reversibilidade de direitos adquiridos, limitação do poder de reforma da Constituição, teoria do impacto desproporcional, dimensão objetiva, dá para entender que tem muita coisa estranha aqui, né? Eficácia radiante, de novo, eficácia dirigente, direito à intimidade, inviolabilidade da educação infantil, complementariedade, interdependência, conflito aparente, cumulatividade de concorrência, depois finalmente termina as características, eu acho. Daí vira uma separação para um novo título, chamado Acepção Lata mesmo, e Acepção Estrita. Lata, lit, acho que significa ampla, livre, sabe? Acepção lata e acepção estrita das garantias fundamentais. Tinha um cara chamado Paulo Bonavides. Esse cara apareceu em outros trecos de direito também. Ele é um dos caras que fala de gerações. Eu acho que ele falou que a geração terceira é a quinta geração da paz e budu, budu, budu. Na acepção da lata, tem coisas de construção, a acepção estrita também, e finalmente chegando no final, que é o que eu vou ler antes de ler o texto inteiro. São questões, certo, de julgar certo e errado, mais ou menos. Analise as afirmativas. Primeira questão. É um enunciado que parece estar correto. Daí tem o segundo enunciado, tem o terceiro enunciado, tem o quarto enunciado. Quer dizer, todos os enunciados estão misturados aqui, então é meio difícil. Vamos lá. O exercício da função legislativa em matéria de direitos fundamentais está vinculado à observância do princípio da proibição de retrocesso. Proibição de retrocesso? O problema é não sei o que é isso. Mas parece que está certa porque eu acabei vendo o gabarito sem querer. Eu acho que é tipo, nunca pode mudar um direito que foi fundamental, que foi criado e tirado, né? Tipo, direitos fundamentais são todas coisas básicas, né? Tipo, o direito à educação, o direito à vida, Se você vai lá e do nada tira, proíbe esse direito, o direito desses tipos de direitos, daí tem algum problema aí, meu. Ponto. O segundo fala, a vinculação do poder judiciário. Será que vai falar de todos os poderes aí? Vinculação do poder judiciário aos direitos fundamentais correspondem ao dever de aplicar as leis, conferindo a máxima efetividade a esses direitos, mas não é possível afastar a aplicabilidade das leis por inconstitucionalidade enquanto não houver declaração do Supremo Tribunal Federal com força vinculante. Ou seja, está falando que o STF, que é o poder judiciário, é o Supremo do Poder Tributário, Supremo Tribunal, Poder Supremo do Poder Judiciário. Ele está falando que para criar uma constitucionalidade das coisas, afastar a inconstitucionalidade, o próprio o próprio STF tem que falar isso, mas eu acho que não é necessário. Isso aqui está errado, porém é necessário. Tipo, é óbvio, tipo, uma coisa que é inconstitucional, obviamente vai estar escrito na Constituição e todo mundo lê a Constituição, basicamente. Então, acho que é meio óbvio, não é necessidade de falar isso aí das leis falar. Eu acho que não precisa disso. Claro, pode chegar no Supremo Tribunal Federal depois de ter um monte de coisa, de um monte de processo, de quebra de processo e coisas, mas eu acho que não é necessário dizer que as leis, por serem inconstitucionais, não podem ser consideradas constitucionais se não forem declaradas, se não tiver uma declaração do cara mais alto de todos. Isso é um burocracia demais, né?
Bom, mas isso é só uma proteção. Eu vou ter que ver o gabarito depois. O terceiro diz assim: os direitos e garantias fundamentais, né, o artigo 5, constituem comandos vinculantes para o poder público e para os particulares, mas quando esses últimos, o dever de os direitos fundamentais restringe-se aos direitos sociais dos trabalhadores. Direitos sociais dos trabalhadores. Volta. Direitos e garantias fundamentais, artigo 5, constituem comandos vinculantes do poder público, certo? E para os particulares também. Direitos fundamentais também são direitos particulares. Daí fala, mas, quanto a esses últimos, que quer dizer os particulares, o dever de cumprir os direitos fundamentais, o dever de cumprir os direitos fundamentais restringe aos direitos sociais de trabalhadores. E isso está, quanto a esses últimos, o dever de cumprir os direitos fundamentais restringe aos outros. Ou seja, quando está falando de direitos de trabalhadores, só as pessoas particulares que fazem são vinculantes ao poder particular, aos particulares e não ao poder público, e isso está, claro que está, obviamente, errado, né? Todos os direitos de trabalhadores, o poder público tem que também seguir eles, né? Os seus servidores têm direitos de trabalhadores, entendeu? Tem uma diferenciação, né? Mas, bom, eu acho que o 2 e 3 estão errados. Vamos ver o gabarito. Primeiro, eu tinha visto o gabarito que não estava certo. Vamos ler. Está correto, pois não pode o Poder Legislativo editar uma lei que implica um retrocesso de direitos sociais já consagrados, tais como o direito de saúde, educação fundamental, a proteção contra o desemprego e outras. Tal princípio alcança também a administração pública e o poder constituinte derivado, que não poderá editar emenda constitucional da mesmo sentido, né? Basicamente a gente entendeu, a nossa hipótese foi certa. O segundo ponto é tá, o controle de sistema e o erro está no fato. É errado também, acertamos. Vamos ver por que é o erro. Vamos ver se aquela lógica que a gente fez é louca ou é verdade. Misturou os direitos fundamentais com o controle de constitucionalidades, e o erro está no fato de que não há uma necessidade de aguardar o Supremo Federal declarar uma lei inconstitucional em tese, com a força vinculante contra todas. Um juiz singular, ao julgar um caso concreto, poderá afastar a aplicação de determinada lei por considerá-la inconstitucional. Viu? Não precisava do poder do STF. Acertamos o motivo. E o terceiro também está errado. Acertamos também. Legal, acertamos essa questão. Por quê? Por quê? Mas acertamos pelas razões certas ou acertamos pelas razões erradas? O direito, o item 3, diz assim: o Supremo já assentou a assistência de eficácia horizontal e direitos e garantias fundamentais. Eficácia horizontal? Ou seja, as relações entre particulares e direitos fundamentais como um todo, o direito à honra, à imagem, integridade, intimidade, os direitos fundamentais lá. Devem ser observados obrigatoriamente, e não somente os direitos sociais dos trabalhadores no artigo 7 da CF. Basicamente, estava errado aqui, era quase a mesma coisa do que a gente falou, né? Mas o erro era a concordância aqui. A gente já entendeu errado o que estava falando aqui. Parece que era para eu entender que o particular só fazia coisas de direitos sociais, de direitos trabalhadores. Se no, eu falei ao contrário, eu falei que na frase estava querendo dizer que só os particulares fazem as coisas dos direitos sociais, mas o poder público também faz, né? Então eu estava errado e é certo ao mesmo tempo. Estranho, né? Próxima questão, uma julgar correta. Sendo a alternativa correta, princípios de direitos. Primeiro era uma aqui. São características dos direitos fundamentais, dentre outros a universalidade, a historicidade. Características, eu não sei as características, mas tinha um monte, né? Tinha umas 13. Relativa à imprescindibilidade e inalienabilidade, e depois ele fala disponibilidade ou renunciabilidade. Bom, eu não lembro de disponibilidade, não consigo fazer uma associação mental sobre ela, mas eu sei que é impossível, né? Acabou de falar o Teco. Ele não pode ser enunciado de direitos fundamentais. Uma dessas coisas, quer dizer, uma das coisas que é usada para identificar isso é simplesmente o direito à vida. De onde está, existe lei que deixa a pessoa tirar a sua própria vida, né? Não pode ser enunciado a vida, entende? É um exemplo meio bruto, meio pedra, mas dá para usar para dizer que é renunciável, não é renunciável os seus direitos fundamentais. Daí ele fala que daí aqui legal da questão é que tem uma explicação de todos os carinhas que falou aqui, das características fundamentais. Primeiro, historicidade. A construção dos direitos humanos é fruto do seu processo histórico, ou seja, ela evoluiu, entende? Evolui, eu não estou nem aí para falar errado, tá? Expandindo sua base ao longo das décadas através da evolução gradativa, essa evolução e é expansiva, não admitindo a supressão dos direitos reconhecidos, já reconhecidos na ordem jurídica efeito coleteta.
A universalidade é a característica de universalidade é a abrangência dos direitos humanos e engloba todos os indivíduos sem qualquer distinção de sexo, raça, credo, origem, convicção ou outra distinção biológica ou cultural. A característica da universalidade implica em que os direitos humanos deixaram de ser aplicados apenas na ordem interna dos países para se estenderem a todos os povos, motivo pelo qual se fala em sistema global de proteção aos direitos humanos. Terceira, relatividade. Relatividade, não existem direitos humanos de natureza absoluta, já que encontram limites nos demais. Já que encontram limites nos demais. Já que encontram limites nos demais direitos previstos na própria Constituição ou nos tratados internacionais. Assim, por exemplo, o direito de propriedade se submeterá ao entendimento de sua função social e garantia da inviolabilidade e correspondência não será oponível entre a prática de atos de atividades ilícitas, a liberdade do pensamento ou não poder conduzir ao racismo e por assim diante. Legal, né? O próximo contexto é o imprescritibilidade. Seu exercício não prescreve, podendo ser invocados a qualquer tempo. Ou seja, nunca vai acabar seu direito fundamental. É para sempre. Não obstante seu caráter histórico imutável também. Quer dizer, isso aqui não representa seu caráter histórico e imutável. Né? Se lembra que tem uma evolução. Imagina que numa evolução sinistra da humanidade, um dia a gente não precisa mais de educação, porque a gente só de viver a gente fica mais esperto sem parar, né? Uma evolução louca de superpoderes, de aprendizado, né? Daí não ia precisar mais ter o dia de educação, uma imagem louca, né? O próximo treco é o indisponibilidade para terminar essas questões. A indisponibilidade, inabilidade e irrenunciabilidade são sinônimos, e os direitos humanos são renunciáveis e inalienáveis. São inaneláveis porque o titular não pode sobre eles dispor ou transferir a terceiros esses direitos. Direitos que lhes são inerentes, personalíssimos e inalienáveis é um direito ou bem, em relação aos quais são defesos quaisquer atos de disposição, qualquer jurídica, renúncia, compra e venda, doação, quer material, destruição, material, eliminação. Isso significa que o direito inalienável não admite que o seu titular o torne impossível de ser exercitado para si mesmo, física ou juridicamente. Próxima questão. Mentira, já acabou, né? Agora vamos lendo a introduçãozinha dessa coisa aqui. Esses três títulos da apostila. 17 minutos só para comentar as questões e ler os títulos, né? Para criar mentes trecos mentais. Vamos lá. Direitos e garantias fundamentalmente deve ter em mente. Direitos e garantias fundamentais, introdução. Você deve ter em mente que os direitos fundamentais originam-se a partir da necessidade de garantir uma esfera irredutível de liberdade aos indivíduos em geral, frente ao poder estatal. Tá, tá. As primeiras teorias filosóficas que vão se tratar dos direitos inerentes à pessoa humana versam sobre o direito natural ou jurisnaturalismo. Justnaturalismo, que tiveram ao longo da história diferentes vertentes. O direito natural da antiguidade, por exemplo, despontava em Aristóteles na retórica, no qual ele distingue as leis particulares normais das leis comuns de natureza. Estes últimos não são escritas e não aplicáveis a todo homem, em qualquer lugar do globo, enquanto aqueles que aplicam-se somente em cada polis ou cidade. Polis é cidade, tá? Já na Roma Imperial, os juristas admitiam que a existência de um direito natural comum a todos os seres humanos também é chamado de direito das gentes. Eu vou escrever algumas frasezinhas para pegar questões depois. Deixa eu ver. Direitos das gentes. Direitos das gentes. Direitos das gentes. Ok. As primeiras teorias filosóficas se garantir uma esfera irredutível. Liberdade dos indivíduos em geral, à frente do poder estatal. Por Gaio, paralelo ao direito próprio de cada comunidade, que é o direito civil, o que não impediu, tanto na Grécia quanto em Roma, a instituição legal da escravidão. Na Idade Média, com a instituição de cristandade
da cristandade ocidental da Igreja da Católica Romana, a cidadania passa a ser um vínculo político da base religiosa, conferida apenas àqueles que professam a religião oficial, com o direito comum ou civil regendo as relações privadas, mas ainda se impunha uma segregação entre fiéis e infiéis. Não se cogitava sequer da convivência com os muçulmanos, o que motivou a primeira cruzada em 1096. Primeira cruzada, interessante que esse é uma data para isso. Sucessivas divergências, a reforma protestante e outras guerras civis encorajaram filósofos a considerar a religião, tal qual instituída e exercida, como uma desagregadora do gênero humano. Desagregador, interessante. Eu vou escrever essa também. Desagregadora do gênero humano. Se tivesse uma questão com esse treco, provavelmente não vai ter nenhuma questão com esse treco, porque seria polêmica, né? Mas eu também não entendi o que significa isso. Bom, voltando. Porfiando pela volta ao direito natural e a secularização do Estado, laicização. Tá. Boa parte dos autores consideram o marco fundamental histórico dos direitos fundamentais a Carta Magna de 1215 de João Sem Terra. Vou anotar aqui o João Sem Terra também. João Sem Terra com tracinho, sem tracinho, terra. Pronto. Rei inglês que se viu acusado pelos barões que não... Os barões são os nobres lá. Os nobres não apoiavam o rei. Bom, que não mais aceitavam os impostos exorbitantes e exigiram a limitação do poder real. Que é bom isso, é bom. Porque os caras que têm poder real, eles sempre ferram tudo. Não que ferram tudo. No começo, talvez eles sejam bonzinhos e legais, mas eles sempre começam a quebrar, aumentar o seu poder. Tentam aumentar o seu poder para nunca sair do poder e fazer coisas, né? Fazer atrocidades e trecos. Pelo menos esse é o esquema que dizem, o esquema que aconteceu algumas vezes, né? Bom, portanto. Não era ainda, entretanto, um documento que visava garantir uma esfera de liberdades aos indivíduos, em geral frente ao Estado, mas o estabelecimento de limites ao exercício arbitrário de poder. Que legal, né? Especialmente a relação a confisco, privação de liberdade, direito de propriedade e outros. Vejamos os principais documentos históricos legais. A Magna Carta de 1215. A Magna Carta Libertotum. Magna Carta Libertatum. Firmada do região de Citel, o baronato com representantes do clero previa, entre outras garantias, a liberdade da Igreja da Inglaterra, restrições tributárias, proporcionalidade entre delito e sanção e previsão de devido processo legal e de outras limitações do poder real sobre as liberdades individuais, especialmente em defesa da liberdade da propriedade e do comércio e de não taxação abusiva, conforme se desprende dos seguintes excertos. Nós também concedemos a todos os homens livres do nosso reino, por nós e por nossos herdeiros, perpetualmente todas as liberdades abaixo escritas, para que as tenham e as conservem para si e para os seus herdeiros de nós e dos nossos herdeiros. Nenhum homem livre será capturado ou aprisionado ou desapropriado dos seus bens, ou declarado fora da lei, ou exilado, ou de algum modo lesado. Nem nós iremos contra ele, nem enviaremos ninguém contra ele, exceto pelo julgamento legítimo de seus pares ou pela lei do país. Todos os mercadores terão liberdade e segurança para sair, entrar, permanecer e viajar através da Inglaterra, tanto por terra como por mar, para comprar e vender, livres de todos os direitos de pedágio iníquos, segundo as antigas taxas justas e taxas, exceto em tempo de guerra, caso sejam do país que estão lutando contra nós. Tá sacando? Isso aqui são só exemplos de coisas que estavam escritas na Magna Carta Libertum e estava dando os direitos para as pessoas não serem, né? Dando liberdade para as pessoas, algumas, e também impedindo que as pessoas sejam capturadas, aprisionadas, tirar as coisas do bem, não pode fazer coisas fora da lei, né? Umas coisas básicas para proteger as pessoas, né? Que nem falou no começo. Depois, o Petition of Rights. A petição dos direitos, declarava que ninguém, ela é de 1628, tá? Declarava que ninguém será obrigado a contribuir com qualquer dádiva, empréstimo ou contribuição e a pagar qualquer tributo sem o seu consentimento de todos, manifestando por ato do parlamento, e que ninguém será chamado de responder ou prestar juramento ou executar também algum trabalho forçado ou preso ou de qualquer forma molestado ou coagido em face desses tributos ou de recusa de pagá-los. A garantia que ainda que nenhum homem livre fosse detido ou permanecesse preso ilegalmente, determinava que não se lançassem impostos
impostos sem o consentimento dos arcebispos, bispos e condes, barões, cavaleiros, burgueses e outros homens livres das comunas. The Bill of Rights, que foi 60 anos depois, o Bill of Rights, outorgada pelo príncipe da Orange, constitui um clássico dos direitos fundamentais, documento que consagrou importantes liberdades aos súditos ingleses, impondo limites ao poder da coroa e transferindo prerrogativas ao parlamento. Dentre esses direitos, assegurou o direito de petição, seja, o direito do povo próprio pedir de coisas. Poxa, e o próximo é o habeas corpus. Vamos ver. A Bill, não, agora é o habeas corpus, certo? The Bill of Habeas Corpus. O writ de habeas corpus dele foi feito em 1779, 10 anos antes do Bill of Rights. Considerado também um marco de liberdades individuais, porém direcionado a salvaguardar a liberdade do súdito inglês e para a prevenção das prisões de no ultramar. E fortalecia a ordem judicial na concessão de habeas corpus, implicando inclusive multa reparatória em favor do preso a ser paga pelo detentor, com a possibilidade de perda de cargo ou do funcionário público desobediente. Eu vou anotar isso aqui. Habeas corpus. Mas é um habeas corpus para perguntas sobre direitos fundamentais. Corpus. Não uma pergunta de habeas corpus sobre remédios. Voltando, o que estava escrito lá, basicamente era. Só vou ler a primeira parte. A reclamação é um requerimento escrito de algum indivíduo a favor ou a favor de algum indivíduo detido de acusado da prática de um crime, exceto tratando-se de traição ou felônia, assim declarado do mandato respectivo ou de cúmplice de suspeita de cumplicidade no passado ou qualquer traição de felônia também com declarado de mandato, e salvo o caso de formação de culpa ou incriminação. Em processo legal, o Lord Chanceler, que é o julgador, né? Ou, em tempos de férias, algum juiz dos tribunais superiores, depois de terem visto uma cópia do mandato ou o certificado de que a cópia foi recusada, concederão a providência de habeas corpus, exceto se o próprio indivíduo tiver negligenciado por 2 períodos em impedir a sua libertação em benefício do preso, o qual será imediatamente consecutória perante o mesmo Lord Chanceler ou juiz, e se afiançável, o indivíduo será solto durante a execução da providência o ponder return, comprometendo-se a comparecer e a responder à acusação no tribunal competente. Próximo aos direitos do homem cidadão, mas eu só vou ler o artigo lá porque eu tô com saco, não tô mais com saco. A coisa dos direitos do homem cidadão foi da coisa da Revolução Francesa, tá? Toda sociedade na qual não está assegurada a garantia dos direitos nem determina a separação dos poderes, não tem Constituição. Esse é o teco dessa Declaração de Direitos do Homem, tá? Tem, aparece um cara famoso, o John Locke. Ele determinou o direito de propriedade, tá? O direito do homem sobre os bens que lhe são próprios, porque inerentes à sua condição humana, vida, liberdade e busca de felicidade, como se proclamou na Declaração de Independência dos Estados Unidos e os insurgentes das 13 colônias britânicas da América. Assegurando-se as obrigações de justificar publicamente a sua decisão de independência com o fundamento de que respeito é adequado às opiniões da humanidade, consagrando a verdadeira direito humano à liberdade. Legal, né? Daí na França tinha a Declaração Universal dos Direitos do Homem e Cidadão também. Mesma coisa.
Até o encerramento da Segunda Guerra, o problema dos direitos humanos fundamentais era encarado como um assunto interno de cada país. Ou seja, cada um diria qual é o direito humano de cada país. Os direitos dos indivíduos eram considerados como relevantes no plano internacional só quando havia necessidade de oferecer proteção a um cidadão que era desse país, mas estava em outro país, seja em missão diplomática, seja em turismo ou seja a negócios. As regras internacionais, que eram relativas à imunidade diplomática das pessoas, já eram aplicadas desde a antiguidade. De longa tradição também a lei marcial, que evolui rodiernamente para o chamado direito internacional, humanitário ou do conflito armado. A lei marcial é um sistema aplicado quando uma autoridade militar assume o controle da administração da justiça, implicando em suspensão parcial ou total de liberdades fundamentais. Já o direito internacional dos conflitos armados é representado por um conjunto de normas que protege as pessoas em situações de guerra e composta pelas Convenções de Genebra e de Convenção de Haia. Abrangem e distinguem pessoas envolvidas nos conflitos e aqueles não participantes das hostilidades. Os países neutros e a proteção dos civis, a proibição em matar inimigos que se rendam ou fora de combate, proteção das equipes médicas e dos símbolos da Cruz Vermelha, dentre outros dispositivos. Local, né? Não obstante, remanescente em vários países do globo o problema do trabalho escravo e do trabalho forçado, o que motivou a Comissão de Direitos da ONU, sei lá o que eu estou falando aqui. Volta. Século XIX, desenvolveram-se deposições para a proteção do indivíduo, como um código Lieber norte-americano de 1863 que protegia os indivíduos não participantes da guerra, civis e feridos. Não, civis, entendi. Bem como prisioneiros de guerra. Também o Congresso de Viena, de 1815, anunciou a declaração sobre o tráfico de escravos, seguido por uma série de acordos bilaterais, até culminar o Tratado do Quíntuplo de 1841 em Londres, que promulgou uma diminuição progressiva do tráfico de escravos e até sua proibição completa. E em 1926 foi aprovado um dos primeiros tratados internacionais dos direitos humanos, a Convenção da Escravatura. Eu vou escrever a Convenção da Escravatura. Será que tem questão de Convenção da Escravatura? Convenção da Escravatura. Ok. Pela Liga das Nações. Tá. Resistência à escravidão sem restrições totalmente proibida. Vamos pular agora. Pula, 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 pula. Aqui tem uma coisa interessante de história sobre atrocidades, tá? Após a Primeira Guerra Mundial, houve uma tentativa de estabelecer uma proteção internacional das minorias à vista das atrocidades cometidas contra grupos étnicos nas guerras antigas, não muito divulgadas. Um exemplo era o extermínio de mais de 1 milhão de armênios pelo Império Turco-Otomano, de 1915, pelo crime de pertencerem a outra etnia em território turco e o consequente surgimento de novos estados a partir do colapso dos impérios multiétnicos austro-húngaro, otomano e russo. A proteção das minorias foi usada para permitir a coexistência desses povos tão diversos. Não obstante, faltou a unidade em muitos habitantes dos novos estados, confrontados com novos conflitos. Caraca, já deu 31 minutos e ainda estou no 1/3 da frase, da teste, da apostila. Mas vamos lá. Segunda Guerra, Declaração de Universidade de Direitos Humanos. Vamos pular, 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 pular. Não estou com saco. Eu vou ler só o básico aqui das coisas. Essas dois parágrafos e básico. Depois eu vou lendo o que é cada um das características. Eu não vou ler as explicações, nem ler as ações porque elas existem e tá. As repressões de direitos e garantias fundamentais não se confundem, enquanto os direitos são os bens em si mesmo considerados como parte principal. As garantias são instrumentos, não direitos. São instrumentos de preservação desses direitos, são uma parte acessória. Nem todos os direitos e garantias fundamentais presentes na nossa Constituição estão enumerados no catálogo próprio do artigo 5 da Constituição. Há também diversos direitos fundamentais presentes em outros dispositivos da nossa Constituição, que são, por esse motivo, denominados direitos fundamentais não catalogados. Fora do catálogo, que não estão escritos no artigo 5, entendeu? Função, daí agora tem um legal, tem uns exemplinhos dos direitos. Esses direitos fundamentais, mas que não são escritos no artigo 5. São os direitos de primeira dimensão, de segunda dimensão, da função social da propriedade, que está no artigo 170, inciso 3, 182, parágrafo 2, e 184 e 186. Da segurança pública, que é o artigo de primeira dimensão, que está no artigo 144. Os das limitações do poder de tributar, que é o direito fundamental, que está no artigo 150. O direito da saúde, que ele é fundamentado no artigo 198 a 200. E o direito fundamental da educação, da cultura e do desporto, que estão no artigo 205 a 217. Aliás, é bom lembrar que a enumeração constitucional dos direitos e garantias fundamentais não é limitada à taxativa.
não é limitada ou taxativa. Haja vista que outros poderão ser reconhecidos ulteriormente, seja por meio de futuras emendas constitucionais ou mesmo mediante normas infraconstitucionais, como os tratados e convenções internacionais celebrados pelo Brasil. Agora vamos ler lá aqui os trequinhos. Primeiro tem historiedade e mutabilidade. São históricos como qualquer direito, segundo José Afonso da Silva, nascem, modificam, alguns desaparecem, evoluem com o correr dos tempos, por serem históricos, estão sujeitos a constantes renovação e mutações periódicas. Ainda na opinião do jurista, a historicidade rechaçaria todo o fundamento baseado do direito natural, da essência do homem e da natureza das coisas e que não representa a posição unânime da doutrina. Próximo, característica, disponibilidade e renunciabilidade, que eu já li, né? Os direitos humanos são inanunciáveis e inalienáveis. Não alienáveis, são alienáveis porque... São alienáveis? Por que está escrito que eles são alienáveis? São inalienáveis. Mas está escrito aqui são alienáveis. Deve ter um erro de digitação. São alienáveis porque o seu titular não pode sobre eles dispor ou transferir a terceiros direitos que eles são inerentes personalíssimos. Inalienável é um direito ou bem na relação aos quais são defesos qualquer ato de disposição, quer jurídica, renúncia, compra e venda ou doação, ou quer material, que é a destruição material ou iluminação. Isso significa que um direito inalienável não admite que o seu titular torne impossível de ser exercido por si mesmo, física ou juridicamente. Agora pulando, próximo, porque tem uns 2 parágrafos extra aqui. Próximo, imprescindibilidade. Seu exercício não prescreve imprescritibilidade. Seu exercício não prescreve, podendo ser invocados ou a qualquer tempo, não obstante seu caráter histórico e imutável. Para José Afonso da Silva, nunca deixam de ser exigíveis, uma vez que a prescrição é instituto jurídico que atinge a exigibilidade de direitos de caráter patrimonial e não aqueles personalíssimos, não existindo, portanto, intercorrência temporal que fundamente a perda de exigibilidade. A próxima aplicação imediata. As normas que consagram os direitos e garantias fundamentais têm, em regra, aplicação imediata. Artigo 5, parágrafo 1. Entretanto, nem todas as normas definidoras dos direitos de garantias individuais possuem uma eficácia plena ou imediata. Algumas constituem normas de eficácia contida ou restringível, que podem ser restringidas por norma infraconstitucional ou mesmo uma eficácia limitada que necessitam da concretização normativa ou de administração. Pula. Coisas, também não vou ler os incisos do artigo 5, né? Daí fala aqui dos direitos sociais e dos trabalhistas. Artigo 7 fala um pouco da eficácia, coisas que têm eficácia limitada, sabe? Ou restringível, que são coisas, por exemplo, que tem que ter algum efeito. Quer dizer, tem que ter alguma... Droga, qual é o tipo de coisa? Uma característica, uma preposição, uma dispositivo, um ponto que tem que acontecer para ele ter esse direito, entende? Daí são os direitos sociais trabalhistas, por exemplo. Daí a licença paternidade, obviamente, tem que ter um filho, né? Ou na proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei, também. Os termos estão na lei, né? Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei também. E vários outros. Como faça, tá? Siga a literalidade da Constituição sempre. As limitações, outro ponto é as limitações circunstanciais. Em situações excepcionais, por exemplo, no estado de defesa e estado de sítio, que podem ser declarados, são admitidas exceções a esses direitos fundamentais e até mesmo suspensões de diversos direitos e garantias fundamentais. Tem vários exemplos, né? Mas um exemplo poderia dizer criar um estado de sítio e obrigar as pessoas a Isso aqui é um chute, na verdade eu não sei se isso é a verdade que eu estou pensando aqui. Obrigar as pessoas a se vacinar, entendeu? Próximo ponto. Igualdade. Os direitos e garantias fundamentais fundamentam-se no princípio de igualdade perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. A liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Nesse sentido, entende-se estrangeiro residente como todo qualquer estrangeiro que esteja permanente ou de passagem pelo território nacional. Não vou ler mais. Próximo, universalidade. A abrangência dos direitos fundamentais engloba todos os indivíduos sem qualquer distinção de sexo, raça, credo e origem, convicção ou outra distinção biológica ou cultural. A característica da universalidade implica que os direitos fundamentais ou humanos deixaram de ser aplicados apenas na ordem interna de países, mas são aplicados em todos os povos da humanidade, um sistema global de proteção a direitos humanos. Legal, né? Próximo.
Não quero ler as coisas do STF, não quero ler. Vamos ler as coisas um pouquinho aqui, das coisas, um tipo de separação dos direitos, dessas coisas que falou no artigo 5. O direito à propriedade, inclusive a ocupação provisória do Estado, é uma observação de devido processo legal. Ela está no artigo. Não vou ler os números, só vou ler o que está escrito. É garantido o direito de propriedade, certo? No caso de limite, imitente, perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado, claro, um prejuízo próprio ao proprietário, uma indenização anterior se houver dano. E, próximo, ninguém será privado de liberdade dos seus bens sem o devido processo legal. O próximo é um direito de inviolabilidade do domicílio. Está escrito no A5, a casa é asilo inviolável de domicílio, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Mas tem um ressalva, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. O próximo é o direito de dissolução de associações. Ele está no 5 também. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, existindo no primeiro caso trânsito julgado. No primeiro caso é o suspensas. Não, dissolvidas. Só pode ser, ou seja, basicamente, só pode ser dissolvidas com trânsito em julgado e as suspensas podem ser só com decisão judicial. Essa aqui é uma das coisas que faz pegadinha toda hora, porque eles fazem perguntas falando que a dissolução precisa de decisão de eles falam que é suspensa, precisa de trânsito julgado. Ou seja, eles colocam a atribuição de um que precisa de duas, numa atribuição que precisa só de uma. Entendeu? Próximo, não intervenção dos sindicatos. Esse aqui está no artigo 8. É livre a associação profissional ou sindical observando o seguinte: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato ressalvado o registro no órgão competente e vedadas o poder público a interferência e a intervenção de uma organização sindical. Próximo, partidos políticos, está no 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos resguardados a soberania nacional, o regime democrático e o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Próximo, sobre a imunidade recíproca dos impostos, dos entes estatais, imunidade de impostos de instituições religiosas e também de outras pessoas jurídicas. Essa está no 150. No 150. Sempre está escrito assim: sem prejuízo de outras garantias e segurança asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, Estados e Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio e templos. E patrimônio, renda ou serviços uns de outros, templos de qualquer culto e patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, inclusive suas fundações. Sério? Outras entidades sindicais, trabalhadores, instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos atendidos os requisitos na lei. Também não pode fazer impostos de livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Próximo, biomencionalidade. Finalmente voltou para as características, né? A biomencionalidade, bidimensionalidade. Nem ideia. Ah, é coisa de vertical e horizontal, hein? Embora originalmente visassem regular uma relação individual-estado, que é indivíduo-estado é vertical, atualmente os direitos fundamentais devem ser respeitados mesmo nas relações privadas entre pessoas físicas ou jurídicas, que são as relações horizontais. A chamada teoria da eficácia vertical dos direitos fundamentais concebe a existência dos direitos e garantias como limites de atuação do Estado, numa relação vertical entre indivíduo e governante, e como forma de proteção das liberdades individuais, a eficácia vertical é classificada pela doutrina também como uma eficácia pública ou interna. Do outro lado, é chamada de eficácia horizontal, que é dos direitos humanos, que diz respeito à incidência de direitos das relações entre particulares com pessoas físicas e também jurídicas. Eles são horizontais. Desse modo, as pessoas físicas e jurídicas privadas devem ser igualmente observadas a respeitar entre si os direitos e honra das pessoas e elas também serem respeitadas. Integridade, intimidade, inviolabilidade, comunicações, todo esse tipo de coisas. Claro que tem os casos de podem ser violados por exigência judicial. Próximo ponto, característica relatividade. Não existem direitos fundamentais de natureza absoluta, já que encontram limites nos demais direitos previstos na Constituição. Assim, por exemplo, o direito de propriedade se submeteria a um dia de atendimento da sua função judicial. A garantia da inviolabilidade se submeteria quer dizer, a garantia de inviolabilidade de correspondência não seria opunível ante uma prática de atos ilícitas, entende? E a liberdade de pensamento não pode conduzir a racismo, entendeu? É aquela coisa lá que estão comentando toda hora, né? Recentemente, de eu tenho liberdade de expressão. Por isso eu posso falar coisas extremamente racistas. Mas tá, né? Não pode não. Você é loucão. Próximo, característica. Conflito aparente, não há real conflito, né, entre direitos fundamentais. Entretanto, o caso concreto poderá haver uma colisão entre diversos direitos. Ou seja, alguém está tentando proteger um direito dele que ele conflite com a proteção com o direito de outra pessoa.
por exemplo, a liberdade de comunicações e inviolabilidade da intimidade. O intérprete deverá então realizar uma harmonização entre esses direitos, tendo em vista a inexistência de hierarquia de subordinação entre elas, evitando um sacrifício total de um parente perante o outro. Lembre-se dos princípios de interpretação. Interessante. Depois tem as cláusulas pétreas, que fala as cláusulas pétreas no artigo 60, parágrafo 4 da Constituição. E depois fala da restringibilidade. Eu não conheço esse aqui não. Restringibilidade, conforme dissemos, não existem direitos fundamentais de natureza absoluta. Os direitos fundamentais não podem, sim, sofrer restrições e não incluem aí os direitos garantias individuais, que, apesar de estarem cobertos pela proteção de cláusulas pétreas, também podem ser restringidos, mas não podem ser suprimidos do texto do, do texto constitucional ou violentados em seu núcleo essencial, na sua desfigurá-los de sua função, nem mesmo por emenda constitucional. Tá. Restringibilidade. Tá. Deixa eu achar mais alguma coisa interessante para ler aqui. Toda e qualquer prática empresarial, política, governamental ou semi-governamental, inclui legislativo ou administrativo, ainda que não provida da intenção discriminatória do momento e de sua concepção, pode ser condenada por violação do princípio constitucional da igualdade material. Se, em consequência da sua aplicação, resultarem efeitos nocivos da incidência especialmente desproporcional sobre certas categorias de pessoas, entendeu? Sabe o que é isso? É o direito de impacto desproporcional. Ou seja, essas empresas aqui estavam fazendo umas coisas que estavam afetando um monte de gente. Ou seja, que ela estava achando que ela tinha o direito de uma coisa, mas ela estava impactando várias pessoas, entendeu? Interessante isso aqui. Próxima questão sobre dimensão subjetiva e dimensão objetiva. Representa a visão tradicional e mais conhecida dos direitos garantias fundamentais e encara-lhes como os direitos de pessoas de face do Estado, que deve abster-se de inferir-se da esfera de direitos individuais e direitos prerrogativos, ou direitos que se pode exigir do Estado. A fim de assegurar condições da igualdade material de direitos positivos, esta vinculada a uma pretensão do indivíduo para que o Estado adote tal ou qual comportamento ou deixe de agir em determinado momento. Dimensão objetiva, os direitos fundamentais não devem ser entendidos apenas como um conjunto de posições jurídicas conferidas a seus titulares, mas também como um conjunto de regras impositivas e comportamentos voltados à proteção e satisfação daqueles direitos subjetivos conferidos aos indivíduos, que normalmente, com a responsabilidade dos governos, o Estado deve prover entes ou organizações capazes de assegurar na prática os direitos fundamentais da pessoa humana. Ficar-se adiante. Não estou mais no saco de ler isso, né? Vamos ler só aqui os títulos. Tem o direito à intimidade, à inviolabilidade, à complementariedade, à cumulatividade e à concorrência. Depois tem aquela coisa de opção, acepção lata e acepção distrita, né? E vamos terminar aqui. Tchauzinho! Isso foram umas coisas com as características de direitos